Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, na aula passada eu expliquei como nós podemos implementar a filtragem colaborativa, certo? Eu expliquei como nós podemos implementar as principais funções que viabilizam o funcionamento da filtragem colaborativa. E deixei uma atividade onde eu solicitei que vocês desenvolvessem um sistema de recomendação, um simples sistema de recomendação, usando é, os exemplos de código que eu apresentei, que implementam as principais funções da filtragem colaborativa. Beleza? Alguns alunos implementaram, me enviaram, outros ainda não. Então eu tomei a decisão de gravar esse vídeo mostrando para vocês a implementação desse simples sistema de recomendação baseado em filtragem colaborativa. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte eu vou mostrar a minha implementação e na segunda parte do vídeo eu vou apresentar uma outra métrica, vamos dizer assim, para viabilizar que seja possível implementar a filtragem colaborativa, especialmente para obter os vizinhos, né? Obter os usuários mais similares ao usuário-alvo. Beleza? Então, o que vocês estão vendo aqui é o código-fonte da minha implementação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar aqui a ferramenta lupa para que seja possível vocês visualizarem melhor. Beleza? Vamos lá então, eu vou explicar o meu código. Bom, nessa primeira parte do código aqui, vocês observem que eu estou fazendo aqui um import da libmath, estou fazendo um import do sqrt, que é uma função que eu posso utilizar para calcular a raiz quadrada de um número. Beleza? Ok. Na sequência, observem esse bloco de código aqui. Esse bloco de código, ele consiste na implementação de um dicionário. Esse dicionário, ele é usado para representar a tabela que apresenta as avaliações dos usuários com relação às bandas. Beleza? Então, observem que nesse dicionário é possível a gente representar como cada usuário ele avaliou determinadas bandas. Observem aqui, ó, a Angélica, certo? E as avaliações das bandas correspondentes. A Angélica. O Bill e as avaliações das bandas correspondentes. O Chen e as avaliações das bandas correspondentes. E vale ressaltar, né, as notas que cada usuário ele concedeu para determinadas bandas. Beleza? Então, é uma implementação bem simples. Certo? Eu optei por usar um dicionário, mas eu poderia ter usado também um arquivo CSV, por exemplo. Poderia ter persistido no arquivo CSV as avaliações de usuários com relação às bandas e poderia ter acessado esse arquivo CSV, lido o conteúdo. Também eu poderia ter feito dessa forma, mas para não complicar muito, eu usei aqui um dicionário. Certo? Bom, na sequência, observem aqui, ó, essa função. Essa função eu cheguei a explicar na aula passada. Ela consiste na implementação
da distância de Manhattan. A distância de Manhattan é uma métrica que nós podemos utilizar para calcular a similaridade entre duas pessoas, ou entre dois itens, ou entre uma pessoa e um item. Tudo bem? Nessa implementação, nesse exemplo de sistema de recomendação, a função Manhattan ela foi implementada para viabilizar calcular a distância entre duas pessoas. Essa distância ela está sendo calculada levando em consideração as avaliações das pessoas. Por isso que a função Manhattan ela recebe a avaliação da pessoa 1 e a avaliação da pessoa 2. E um detalhe também importante é que a função Manhattan ela vai calcular a distância, a similaridade, levando em consideração somente as bandas que as duas pessoas avaliaram, as bandas que foram avaliadas, as mesmas bandas, né, de forma comum. Tudo bem? Então, eu tenho aqui a implementação da função Manhattan, eu já expliquei na aula passada como essa função ela deve ser implementada. Tudo bem? Basicamente, essa função ela implementa a fórmula da distância de Manhattan, que consiste, observem aqui, ó, que consiste em obter, né, o valor absoluto da diferença da avaliação do usuário 1 e do usuário 2. Beleza? Novamente, levando em consideração somente as bandas que ambos os usuários avaliaram de forma comum. Ok. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente observa a função Computer Nearest Neighbor, né, que ela tem a finalidade de retornar uma lista ordenada onde o principal, vamos dizer assim, o principal item dessa lista consiste no usuário mais parecido, ou seja, o vizinho, né, o usuário mais parecido com o usuário-alvo, certo? Então, essa função aqui, ela vai retornar os vizinhos, né, por meio de uma lista ordenada de usuários baseada exatamente no valor da similaridade obtida pela função Manhattan. Ok? Então essa função recebe dois argumentos. O primeiro argumento é o nome do usuário-alvo e o segundo argumento é o dicionário, que possui as avaliações dos usuários com relação às bandas. Certo? Então, através desse laço, é possível varrer o dicionário, né? E conforme essa varredura ela vai sendo realizada, é possível calcular a distância Manhattan entre cada usuário, né, cada usuário que está no dicionário, certo? E o usuário-alvo. Vale ressaltar que para calcular a distância ou a similaridade entre o usuário-alvo e cada usuário do dicionário, a gente vai utilizar as avaliações. Né? Então, observem aqui, ó, a função Manhattan sendo chamada e aí está sendo passada como entrada para a função Manhattan a avaliação de cada usuário, do dicionário e a avaliação do usuário-alvo. Beleza? A função vai retornar a distância e essa distância ou a similaridade é guardada aqui nessa variável distância, uma variável auxiliar. E na sequência, observe que vai ser armazenado, vai ser adicionado no array list distância, né, vai ser adicionado através no método append
a distância que foi calculada anteriormente correspondente a um determinado usuário. Beleza? Certo? No final aqui, ó, tem um método sorte que está sendo chamado, que ele vai ordenar a lista que vai ser, né, vai ser retornada pela função, a lista de usuários. Colocando no início da lista o vizinho, ou seja, o usuário mais parecido com o usuário-alvo. Beleza? Eu já tinha explicado, né, essa função. E finalmente a gente observa aqui, ó, a implementação da função recommender. Essa função recommender é ela que implementa a filtragem colaborativa. Ela implementa o algoritmo da filtragem colaborativa. Implementa os principais passos do algoritmo para realizar uma recomendação baseada na filtragem colaborativa. E esses passos eu também expliquei na aula passada, né? Beleza? Então, o primeiro passo consiste em obter os vizinhos, a vizinhança, ou seja, obter o usuário mais similar ao usuário-alvo, né? Preparar aqui um array que vai armazenar as bandas que vão ser recomendadas, certo? Beleza? E na sequência aqui, né, nessa sequência aqui, nesse bloco de código, encontrar, né, as bandas que serão recomendadas. Beleza? Né? Adicionando as bandas que são recomendadas no array list de recomendação. Finalmente, né, o recommend ele vai retornar, ó, as bandas, né, ele vai retornar as bandas que estão armazenadas no array list. Ele vai ordenar colocando no início dessa lista de recomendação a banda mais, vamos dizer assim, a banda que provavelmente o usuário ele terá mais interesse, certo? E aí a gente observa que é uma implementação simples. Eu quero ressaltar que eu já havia explicado, né, a implementação de cada uma dessas funções, e agora eu reuni essas funções num arquivo, fonte, né, e eu vou demonstrar para vocês. Então, para eu demonstrar, observem aqui, ó, eu estou solicitando uma recomendação para o usuário Arley, né? Então, eu estou passando aqui para a função recommender, que foi implementada aqui em cima, o nome do usuário-alvo e o dicionário, né? O dicionário users, está aqui em cima, ó, users, que contém as avaliações dos usuários com relação às bandas. E aí o resultado, né, da função recommender eu vou printar na tela através desse print aqui. Beleza? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês o resultado. Olha aqui o resultado. Eu executei, né? E esse aqui é o resultado, ó. Beleza? Deixa eu executar novamente. Vou fazer o seguinte. Vou fechar aqui essa janela, certo? Aqui, ó, One módulo. E está aqui o resultado da recomendação. Observe as bandas que foram recomendadas por o usuário Arley. Phoenix, né? Blue Travelers e Slide Stupid. Beleza? Então vocês viram aí uma implementação simples de um sisteminha de recomendação baseado em filtragem colaborativa. Vale ressaltar, eu quero enfatizar, né? Eu quero enfatizar que é uma implementação simples, fazendo uso do cálculo da distância de Manhattan para obter a similaridade. Então eu vou fazer o seguinte, nessa segunda parte da videoaula, eu vou apresentar para vocês mais uma métrica que pode ser utilizada para calcular a similaridade entre duas pessoas. Beleza? Então vamos lá para a apresentação. Vamos lá para a apresentação. Só um minutinho. Ok. Bom,
A métrica que eu gostaria de apresentar para vocês, que pode ser usada também para calcular a similaridade entre duas pessoas, é a distância de Minkowski. Beleza? Certo? Então, a métrica distância de Minkowski, ela permite que seja possível a gente generalizar, olha só que legal, as métricas das distâncias de Manhattan e as distâncias euclidianas. Ok? Certo? Olha só que interessante, ela permite que seja possível a gente generalizar duas métricas em uma, ou combinar duas métricas em uma. Certo? Tudo bem? Né? Então, essa fórmula ela é interessante porque eu posso, através de um determinado parâmetro, selecionar se eu quero trabalhar com distância de Manhattan ou distância euclidiana. Qual é o parâmetro? É o parâmetro R. Se R for igual a 1, a fórmula que vai ser empregada é a distância de Manhattan. Se R é igual a 2, a fórmula que vai ser empregada é a distância euclidiana. Olha só que legal. Beleza? Então, como eu já falei, quando o parâmetro R é igual a 1, a distância de Minkowski ela se reduz à distância de Manhattan. E observem a fórmula da distância de Manhattan. É uma fórmula bastante simples, né? Então, para o exemplo da recomendação de bandas que a gente implementou, x e y representam duas pessoas. E d, x e y representa a distância entre elas. Ok? E n é o número de bandas que ambos avaliaram. Ambos, né, x e y, avaliaram essas bandas. Né? Beleza? Então, se a gente utilizar essa tabela, a mesma, né, que a gente utilizou no exemplo passado, a gente observa que a coluna, essa coluna difference, né, representa o valor absoluto da diferença. E se a gente somar cada valor, né, de cada diferença, o valor obtido é 9, que seria a similaridade, né, ou a distância entre Angélica e Bill. Beleza? É importante observar nessa matriz que a similaridade ela foi calculada, ou a distância ela foi calculada, levando em consideração somente as bandas que ambos avaliaram. Certo? Né? E aí a somatória de cada distância se refere à distância final, se refere à similaridade final entre Angélica e Bill. Beleza? Vale ressaltar que dependendo do valor de R, como já falei, vai ser empregado a distância euclidiana ou a distância de Manhattan. Por exemplo, né, se o parâmetro R for igual a 2, a distância de Minkowski ela vai ser reduzida à distância euclidiana, conforme vocês estão vendo aí. Ó. Beleza? Bom, é importante mostrar para vocês como nós podemos implementar a função distância de Minkowski. Eu estou trazendo para vocês aqui um exemplo que mostra a implementação dessa função. Né? Então, essa função ela se difere da implementação da função de Manhattan e da função que implementa a distância euclidiana por um detalhe. Observem aqui os argumentos de entrada. A função ela vai continuar recebendo a avaliação do usuário, né, do usuário A,
a avaliação do usuário B, ou a avaliação do usuário 1, do usuário 2. E olha o R aqui, ó, justamente o R, ó, aquele parâmetro que, de acordo com o valor dele, a função Minkowski ela vai calcular a distância de Manhattan ou a distância euclidiana. Beleza? Bom, as próximas linhas elas não se diferem da implementação da função anterior, com um pequeno detalhe, que é o seguinte, ó, essa linha aqui, ó. Essa linha ela implementa a distância de Minkowski. Né? Observem que o resultado, ou seja, o resultado da função ABS, que vai retornar o valor absoluto da diferença da avaliação do usuário 1 em relação ao usuário 2, né? A função ABS vai retornar o valor absoluto, beleza? E aí esse valor absoluto ele vai ser passado como um parâmetro para a função de potência, né? E o R, olha só o R aqui, ó. Né? O R. Beleza? Né? Que é aquele parâmetro especial, como eu já falei, né? Que ele indica se vai ser empregado distância euclidiana ou distância de Manhattan. Certo? Então, uma vez que a distância ela é calculada, né, essa variável aqui, essa flag, ela vai ser inicializada com true, tá? indicando que as avaliações comuns elas foram usadas para calcular a similaridade. Beleza? E aí, se for verdadeiro, vai retornar, né, exatamente, ó, a potência da distância, né, que foi calculado, vírgula 1 sobre R. Senão, vai retornar zero, né, indicando que não houve avaliações em comum, ou seja, bandas, né, não foram avaliadas de forma comum, certo? Eu recomendo fortemente que vocês implementem essa função, tudo bem? E aí, como é de praxe, deixa eu corrigir aqui a adaptação, façam uma adaptação. Gostaria de deixar essa atividade para vocês. Faça uma adaptação na função computer, neighbor, que é aquela que retorna os vizinhos, para usar a distância de Minkowski. Use 2 como argumento, né? Use 2 como valor, né, do argumento R, visando calcular a distância euclidiana. Beleza? Certo? Então eu gostaria de deixar essa atividade para que vocês implementem e me enviem a nova versão. Para ajudar vocês, eu vi que alguns alunos não enviaram a implementação, eu vou disponibilizar na nossa sala, eu vou disponibilizar o código-fonte, né, esse código-fonte aqui. Então, basicamente, o que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão implementar uma nova função, que é a função Minkowski, e vocês vão ter que adaptar, né, essa função aqui para que ela use a função compute, né, para que ela use a implementação da distância de Minkowski. Beleza? Esse é a atividade que eu queria deixar para vocês, tá bom? Na próxima aula, eu vou ensinar uma outra métrica que pode ser utilizada para calcular a distância, calcular a similaridade. Então, peraí, quer dizer que existem várias métricas que podem ser utilizadas para calcular a similaridade e obter os vizinhos? Sim, sim. E qual é a métrica que a gente vai utilizar? Qual é a métrica mais adequada que a gente deve utilizar? Então, eu vou falar sobre isso numa próxima aula, certo? Existem algumas regrinhas, vamos dizer assim, algumas observações que a gente deve levar em consideração, que a gente deve fazer na hora de escolher qual é a métrica que a gente vai utilizar para calcular a similaridade, certo? E vale ressaltar que
que essa similaridade ela pode ser usada para obter, né, o vizinho, identificar o usuário mais similar ao usuário-alvo, mas também para calcular a similaridade entre itens, para calcular a similaridade entre usuário em determinado item. Beleza? Ok? Bom, pessoal, então essa é a atividade que eu gostaria de deixar para vocês, para que vocês trabalhem, e a gente volta a se falar numa próxima aula, tá bom? Beleza. Forte abraço.